Deixa eu voltar aqui para gravar. Ah, tá gravando. Coisa linda. Galera, então vamos lá. Vamos começar aqui a nossa aula. Vamos lá. Olha só, voltando então. Vou falar que... Vocês falam de rico, vai aparecer isso na coisa boa. Olha só. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, a crise 29, como a gente falou na aula passada, ela foi, então, né, ela começa ali, começando agora, né, ela começa ali nessa questão, né, na quebra da bolsa e tal, e aí tu tem, né, o grande ápice aí, no dia 24 de outubro. Eu estava falando do estudos, né, deixa eu voltar para a minha linha de raciocínio. Muita gente me perguntou lá nos estudos, das questões de estudos, e tinha uma questão que eu coloquei propositalmente, tá? Que era falando até, inclusive, sobre o Brasil. Eu achei que, sei lá, na minha cabeça, eu até perguntei para vocês na aula passada, tal, né? Falei um pouco disso. Mas o que acontece? A crise 29, galera, ela não fica restrita só aos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, na época, ele já tinha ali uma integração com outros países, né? Não era uma integração absoluta como é hoje, mas ali já tinha uma integração. Então, é uma crise que começa nos Estados Unidos, né? Tem o ápice ali nos Estados Unidos, e ela se espalha para vários locais do mundo, beleza? Principalmente a Europa, tá? A Europa principal é um dos principais locais ali. Para a gente, interessa dois países a gente entender para onde a crise se espalha. A gente até falou um pouco disso na aula passada. O primeiro deles é a Alemanha, tá? A Alemanha vai ser impactada muito pela crise. E eu lembro que teve até, eu não lembro agora se foi a Natália, alguém na semana passada me questionou isso, achei legal, assim, né? Pô, mas a Alemanha lutou contra os Estados Unidos na guerra e agora ela tá sendo impactada por uma crise nos Estados Unidos e tal. Galera, ela vai ser impactada por uma crise nos Estados Unidos porque depois que a Alemanha é vencida na Primeira Guerra Mundial, eles impõem o Tratado de Versalhes, né, que é um tratado, assim, humilhante para a Alemanha, aquela coisa toda, e a economia alemã, ela passa a ter uma interferência muito grande dos países que fizeram, né, a oposição a ela na Primeira Guerra Mundial. E um desses países é os Estados Unidos, tá? Então, ela vai ter, sim, uma influência muito grande dos Estados Unidos nesse contexto. E aí, com a crise 29, cara, a Alemanha vai se dar muito mal. Tanto é, olha só, fazer uma conexão aqui, ó. Tanto é que esse é o momento que o nazismo se fortalece, né? Se vocês pegarem, por exemplo, a evolução do partido nazista, a partir de 30, que são as eleições que vão ter pós-crise, cara, a partir de 30, o partido dispara. Então, eles usam esse elemento da crise para se fortalecer. Outro local que interessa para a gente entender é o Brasil. O Brasil vai ter, né, um efeito muito forte da crise. Só ajeitar aqui rapidinho. E um dos efeitos da crise que vai ter no Brasil é justamente o fim da república oligárquica. Porque 80% do café brasileiro era vendido para os Estados Unidos. Com a crise, acaba essa venda de café e aí a república oligárquica entra numa crise muito séria. Tanto é que, novamente, quem é que entra no poder pós-crise 29? Vargas, 1930. Né? Então, um enfraquecimento da república oligárquica justamente por causa da crise. Beleza? Então, só estou fazendo aí umas análises aí com vocês, vocês vão ver isso mais pra frente também. Deixa eu ver aqui que o Pedro está falando. Se eu não me engano, chegou a um ponto na Alemanha, isso, que o dinheiro não valia quase nada nas ruas, as pessoas varriam a rua com dinheiro. Pedro, eu tenho essa foto, inclusive. Depois, se quiser, eu mostro para vocês. O dinheiro na Alemanha, ele passou a não valer quase nada, por quê? Isso inclusive foi um pouco antes da crise, tá? Isso não foi nem só no momento da crise, um pouco antes da crise. A Alemanha ela começou a emitir muito papel moeda para tentar pagar a dívida que ela tinha com o Tratado de Versalhes. E isso fez com que a Alemanha entrasse numa hiperinflação, tá? Então, assim, eu tenho várias fotos que eu até uso em aula quando eu falo sobre o nazismo, né, a formação do nazismo, que é os caras varrendo rua com dinheiro, criança brincando com bolo de dinheiro, porque o dinheiro não valia nada. Tinha que tipo, para vocês terem uma noção, tá? Para vocês terem uma noção. Era mais, se tu fosse pegar o dinheiro para comprar lenha, valia mais a pena tu queimar o dinheiro do que porque a quantidade de dinheiro que tu ia ter que desembolsar era muito grande. Então a galera assim, ó, passou, eles literalmente eram sacos de dinheiro para comprar 1 quilo de carne, assim. Então era muito punk, né? Foi uma mega inflação na Alemanha. A Elita, tu acha que a Segunda Guerra Mundial teria acontecido
antes ou não teria acontecido. Olha, Elita, assim, ó, é muito difícil a gente, né? O que a gente pode dizer é que a crise 29, ela tem sim um impacto muito forte na Segunda Guerra Mundial. A gente chama, na verdade, o que está entre a primeira e a segunda de entre guerra para entender o que vai acontecer na segunda. Outra coisa, muitos historiadores hoje não usam mais o termo Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eles usam o termo a Grande Guerra, tá? Para falar que a Primeira e a Segunda Guerra são coisas que se conectam. Então, é muito provável que lá mais para frente, né, quando a gente ficar mais distante desse período, não se fale mais de primeira e segunda, se fale de uma coisa só, e aí crise 29, ascensão do nazifascismo, Revolução Russa, estão integrando esse momento entre a primeira e a segunda, beleza? Queimavam dinheiro para sustentar? Sim, queimavam. Eu falei do queimar dinheiro ali, um exagero até, mas a questão de montanhas de dinheiro para comprar pouca coisa era uma coisa importante, tá? Para a gente avançar aqui, galera, e entrar na crise de 2008, vamos lá. Tipo duas fases, isso mesmo, Elita. Tipo duas fases, né? Vai ser feita alguma coisa, isso aqui é para a gente finalizar de 29 para 2008, tá? Vai ser feita alguma coisa para acabar com a crise 29? Olha, o que vai acabar de fato com a crise 29 é a Segunda Guerra Mundial, tá? A Segunda Guerra Mundial, ela tira os Estados Unidos da crise de fato, assim. Então, a gente já tem que ficar ligado que o que vai ser tomado de atitude antes da Segunda Guerra Mundial para acabar com a crise vão ser paliativos, tá? Em alguns momentos vão dar certo, mas o que vai realmente fazer com que a economia estadunidense volte a ser uma economia forte, tal, tanto é que eles vão sair da Segunda Guerra Mundial muito fortes, né? É justamente ali toda a produção que eles vão fazer na segunda, toda aquela, né, movimentação econômica na Segunda Guerra Mundial. Só que antes da Segunda Guerra Mundial, vamos lembrar que, em termos de data, a Segunda Guerra Mundial é 10 anos depois da crise. Ela começa em 1939, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, os caras tomaram algumas atitudes, ou tentaram tomar algumas atitudes, para acabar com a crise, tá? A mais importante delas, que vocês precisam saber, e a gente vai depois fazer uma comparação lá no final com isso aqui, porque isso em 2008 vai tentar ser feito também, não isso aqui, né, mas outra coisa, que é o famoso New Deal, né? Quem é bom no inglês aí sabe que New Deal, né, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria um novo acordo, né? Então, o que é o New Deal? O New Deal é o seguinte, o governo estadunidense, até a crise, não dá para dizer que ele era um governo 100% liberal, assim, né? Não dá para dizer isso, até porque eu acho que isso não tem o conhecimento de já ter existido. Um governo que, vamos deixar só o mercado se regular, tal. Não. Ele era um governo que tinha, sim, algumas interferências em alguns pontos ali econômicos, porém, ele tinha um posicionamento, principalmente de não interferência em algumas questões ligadas à economia, principalmente à indústria, tal. Ele tinha, assim, ele interferia em alguns momentos, mas se tinha uma concepção que o mercado também precisava funcionar, né? Isso é um amplo debate, tá, galera? Muitos economistas ficam se degladiando se é liberal, se não é liberal, o que fez, o que não fez. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas o fato é que a partir da crise a gente tem uma mudança de posicionamento em relação ao que se tinha antes, tá? Então a gente vai ter eleições e aí um nome vai se destacar nas eleições, um cara chamado Frank Delano Roosevelt, tá? E o Roosevelt, ele vai acabar propondo e vai acabar se elegendo nessa proposta um plano econômico para tirar os Estados Unidos da crise, que ele chamou de New Deal, tá? Esse plano econômico, ele era ancorado em uma teoria econômica, tá? Que a gente chama de keynesianismo, que ela foi criada por um economista chamado John Keynes. E o keynesianismo, basicamente, o que ele estabelece? A interferência do Estado em vários setores da economia. Aqui tomem cuidado com uma coisa, tá? A gente está vendo um período em que parece que interferiu comunista, socialista. Não, ele ainda é uma economia ligada ao Estado capitalista. Porém, o Estado ele deve prover alguns elementos da economia. Isso que o Keynes falava e o Roosevelt tentou aplicar. E aí surgiu o New Deal. Eu trouxe aqui para vocês... Não, Pedro, não foi a chamada crise do subprime em 2008, não entendi. Não, isso aqui eu tô falando ainda lá na crise 29, eu já vou entrar em 2008, a gente vai falar do subprime agora, tá? Mas não, isso aqui não tem relação ainda com o subprime em 2008, beleza?
Mas vamos voltar aqui. Olha só, o que foi o New Deal? O governo ele começou a investir em obras públicas para tentar movimentar a economia, salário-desemprego, tá? O famoso salário-desemprego que depois vai vir para o Brasil e vai, né, em vários países isso vai acabar acontecendo. Então, a ideia era o quê? A pessoa perdia o emprego, ela não perder a capacidade de consumo já de cara, porque isso foi o que aconteceu lá em 29, né? As pessoas perdiam o emprego, perdiam a capacidade de consumo, acumulava mais produtos, as pessoas perdiam o emprego mais ainda e aí virou uma bola de neve. Então a ideia do salário-desemprego era isso. Estabelecer o salário mínimo, tá? Esse ponto aqui, ó, compra de produtos agrícolas pelo governo, esse ponto é bem importante. O que começou a acontecer? Como a indústria baixou, né? A produção industrial nos Estados Unidos caiu muito, os produtos agrícolas começaram a ter uma procura muito grande para as pessoas se alimentarem e o preço deles disparou. Então, o que o governo fazia? Comprava os produtos agrícolas, só que ele revendia com preço mais baixo para evitar um colapso social, tá? E começou a facilitar empréstimos para tentar aquecer a economia, né? Movimentar a economia, enfim. Tá? Galera, assim, ó, novamente, tá? Existe uma discussão muito grande em relação ao New Deal, dentro da economia e tal, mas, assim, para a gente não avançar muito e entrar na crise de 2008, que é o tema da nossa aula, a gente vai entrar agora, esse plano, ele, em alguns elementos, ele deu resultado, em outros, não. Tá? O que, de fato, vai dar um resultado, né, concreto para os Estados Unidos em termos econômicos é a Segunda Guerra Mundial, beleza? Vocês vão ver isso com o Chang e tal. A Segunda Guerra Mundial tira muito os Estados Unidos, né, da Grande Depressão, tal. O New Deal, muitos chamam, né, um paliativo, assim, falha em vários momentos, em outros acaba dando certo, enfim, beleza? Então isso é importante. E outra coisa para a gente finalizar, essa teoria keynesianista, né, que vai suportar, que vai dar origem ao New Deal, ela também vai dar origem depois ao famoso estado de bem-estar social que alguns estados europeus vão adotar. Né? Então, vocês devem ter já visto isso com Alain, e vocês provavelmente vão ver isso com Chang. Então, o estado de bem-estar social, né, o welfare state, ele tem como uma das origens o keynesianismo, né, essa ideia do Estado provendo elementos ali para a economia, provendo elementos sociais, enfim. E só para finalizar também, né, vocês vão ver isso também mais pra frente, qual é a teoria que vai antagonizar com o New Deal mais para frente? É o neoliberalismo. Então, lá na década de 80, vai vir o neoliberalismo e vai falar, não, o Estado não pode ter essa intervenção toda, o Estado tem que ser mínimo, ele tem que ter alguns elementos importantes, mas não pode intervir da maneira que o keynesianismo propõe. Então, as teorias econômicas, elas vão se conflitando, são visões diferentes, né? Então, só para vocês ficarem ligados, beleza, galera? Tranquilo? Só para complementar aí, beleza? Galera, finalmente, crise de 2008. Falamos tudo isso para chegar na crise de 2008, galera. Então, finalmente, vamos lá. Crise de 2008, tá? Então, falei da crise de 29, só para a gente ter um elemento de comparação, tá? Não linkem uma coisa com a outra. Quem tá pensando assim, agora o Dalton vai linkar o que aconteceu lá com agora. Não. Cara, de 29 até 2008 dá bastante tempo, né? Então, assim, aconteceram várias outras crises. Teve crise do petróleo, aconteceu várias coisas, tá? Então, eu só peguei a crise 29 só para depois a gente fazer uma comparação, tá? Só que para não chegar de cara em 2008, vamos ver o contexto, né? Para a gente entrar ali e falar do subprime ali que o Pedro falou e falar o que foi essa crise, entender como é que ela foi. Então, olha só, vamos falar de alguns antecedentes dessa crise que eu acho que é importante para dar o contexto do que os Estados Unidos estavam passando. Então, o primeiro ponto, já vou até falar agora, é uma crise também que acontece nos Estados Unidos, tá? E da mesma maneira que a crise de 29, ela começa nos Estados Unidos e se espalha, principalmente para a Europa, tá? Então, isso é um elemento bem comum entre as duas. Ela começa nos Estados Unidos e a Europa vai sofrer as consequências, né, da crise de maneira bem forte, tá? O Brasil também vai, mas inicialmente a Europa. Então, olha só, antecedentes da crise, né? Então, primeiro antecedente que a gente tem que ficar ligado é que os Estados Unidos, ele inicia, né, a partir ali do ataque às Torres Gêmeas, uma famosa guerra ao terror. E isso vai fazer com que os Estados Unidos tenham um gasto muito elevado, tá? Em termos militares, com campanhas no Afeganistão, campanhas no Iraque. Então, vai ter um gasto muito alto, né? Isso provoca, né, um déficit na balança comercial. O que é um déficit na balança comercial? A balança comercial ela pode ter um déficit ou ela pode ter um superávit, né? O déficit é quando tu compra mais e tu vende menos, né? Então, isso vai aumentando as dívidas dos Estados Unidos e começa, na época quem governava era o Bush filho, né? Começa a ter uma entrada de capital muito grande nos Estados Unidos. Então, essa balança comercial que até então ela tinha um equilíbrio, ela começa a não ter
tanto, né? E essa entrada de capital nos Estados Unidos ela é importante para a gente entender a consequência na Europa. A gente vai ver que vários bancos europeus quebraram. Por que eles quebraram se a crise foi nos Estados Unidos? Porque eles tinham capital lá. Então teve uma entrada muito grande de capital. E aí eles vão quebrar porque, né, estão integrados ali, viram a oportunidade de ganhar mais dinheiro, foram e quando deu a crise, né, acabaram se dando mal. Beleza. Outra coisa importante, tá? Agora vamos entrar na crise propriamente dita. O que vai acontecer? Esse período, isso que a gente falou é o contexto histórico, né? Os caras estão ali lutando contra os estrangeiros, aquela coisa toda, só que aí começa a entrar capital, né? Começa a ter uma entrada de capital nos Estados Unidos. Essa entrada de capital nos Estados Unidos, ou seja, banco, instituições financeiras, facilitando, tendo uma facilidade muito grande de empréstimos, as pessoas conseguiam pegar. Vocês sabem, né? Eu não sei se tem uma galera que eu sei que acompanha, mas tem uma galera que eu sei que fica um pouco alheia a isso. Vocês sabem que tá bem alta. Semana passada, inclusive, né? A taxa Selic caiu aqui no Brasil, né? Ela foi para 2,25%. O que é a taxa Selic? A Selic ela regula os juros. Então, assim, por exemplo, a Selic já teve no passado a 14%, 12%, agora ela está 2,2%, né? Então ela está bem baixa. E por que ela está caindo? É uma estratégia muito, né, utilizada por alguns governos tal, para tentar incentivar as pessoas a consumirem, enfim, né, tentar incentivar ali o consumo, tentar aquecer a economia. Né? Nos Estados Unidos, essa taxa de juros, ela tem vezes que ela vai para zero. Né? Então, assim, existia uma facilidade muito grande de emprestar dinheiro, de ter dinheiro, né? E o período ali anterior à crise, 2005, 2004, começou a ter uma valorização imobiliária muito grande. Né? Então, em alguns locais nos Estados Unidos, a galera começou a ter uma valorização imobiliária. A galera, as casas valiam muito, começaram a ter um valor elevado. E aí, o que os bancos começaram a fazer? Para conseguir girar ali a economia tal, para conseguir emprestar dinheiro, eles começavam a fazer o seguinte, ó, eles começaram a oferecer empréstimos com juros baixos para pessoas hipotecarem as suas casas e terem aquele dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho a minha casa, tá? Aí o banco tem um empréstimo lá que o juros é bem baixo, é baixíssimo. Só que eu tenho que dar a minha casa como garantia desse empréstimo. Então, isso a gente chama de hipoteca. Ó, a minha casa é a garantia e eu pego esse dinheiro. Então, sei lá, eu pegando aqui 100 mil dólares. Se eu não pagar, o banco fica com a minha casa, tá? Então, a minha casa vai ser do banco. Então, se eu pagar tudo bonitinho, eu pego o dinheiro, pago lá, e aí depois eu reavejo a hipoteca, né? Tenho novamente a minha casa. Então, muita gente começou a fazer isso, galera. Muita gente começou a fazer esse tipo de hipoteca. Eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi bastante isso. Tem vários filmes, séries que eles mencionam. Ah, eu tenho que pagar a hipoteca da casa. Pô, se eu não pagar a hipoteca da casa, o banco vai tomar minha casa. Né? Aqui não é tão comum isso acontecer. Eu nem sei se tem essa modalidade de empréstimo aqui no Brasil. Deve ter, né? Refinanciamento, eu não sei dizer. Mas nos Estados Unidos isso era muito comum. As pessoas davam a casa como garantia, né? O apartamento, enfim, e pegavam dinheiro emprestado com juros baixos, tá? Então isso vai ser o começo. E aí o que vai acontecer, né? A galera começou a correr atrás de imóvel, tá? Para comprar, para ter acesso a esses empréstimos, né? E começou a pegar a hipoteca e ter imóvel. Então, assim, começou a ter uma procura muito grande de imóveis, tá? E isso fez com que o preço do imóvel fosse lá para cima. Então, por exemplo, eu, Dalton, comprei uma casa que no preço real, ela valia, sei lá, 100 mil dólares. Mas como tem um monte de gente querendo comprar, tem uma galera querendo comprar a casa, ela está em 200 mil. Né? Ela aumentou o preço dela, a famosa lei da oferta e da procura. Ela aumentou o preço dela. Só que quando eu vou hipotecar essa casa, eu não vou pegar 100 mil, que é o que ela vale, eu vou pegar 200 mil, porque é o que ela está valendo nesse momento de especulação alta, tá? Então, só para vocês terem uma noção como o negócio estava crescendo. Isso a gente chama, que vai criar, né, uma bolha imobiliária. O que é uma bolha imobiliária, né? O que é uma bolha, na verdade? Uma bolha é uma coisa que é um termo muito usado, né, no mercado financeiro, ou é um termo econômico que muitas vezes se usa, que é quando o negócio começa a aumentar muito de preço, aumentar muito, só que não tem uma razão óbvia, não tem uma razão natural para isso acontecer. Por isso que eles chamam de bolha, porque facilmente o negócio estoura e aí ferrou, né? Então, isso é uma bolha imobiliária, porque a galera está comprando um preço muito alto, porque está se valorizando, mas uma hora
dá problema, né? Outra coisa para a gente finalizar é o seguinte, alguns executivos, né, até coloquei ali o termo que muitos usam, né, predadores financeiros, começaram a enriquecer, oferecer esse tipo de empréstimos, né? E eles começaram a oferecer esse tipo de empréstimos a clientes que eram chamados de subprime, tá? Então é por isso que vem o nome da crise de 2008, crise que a gente chama, até o Pedro colocou ali, foi a chamada crise do subprime, né? Então por que o nome subprime vem? Subprime vem porque tu oferecia empréstimos, como estava tão fácil oferecer empréstimo, tinha um monte de banco europeu, tinha um monte de banco ali oferecendo, e estava barato e tal, eles ofereciam empréstimo para um monte de gente, né? E eles ofereciam empréstimo para pessoas que não tinham um perfil que o banco considerava seguro para que essa pessoa pagasse. Vocês sabem que as pessoas elas têm um monte de perfil, né? Vocês ainda talvez não, mas os pais de vocês, por exemplo, eles têm perfis, né? E o banco sabe o perfil. Então, assim, aqui no Brasil, só para dar um exemplo, tem o cliente, eu não sei como é que é a nomenclatura de todos os bancos, né? Mas tem cliente A, tem cliente B, tem cliente C, né? Depende da tua vida financeira, tu vai tendo um perfil. Então, por exemplo, o cliente que é o A, né? Que é o cara que o banco tem uma certeza que vai pagar. Então, ele é colocado num rol, né, dentro do banco. Pô, o cara vai pagar essa dívida. Então, não tem tanto risco. O cliente B, os juros já é maior, porque o banco tem medo que esse cliente possa não pagar. E o cliente C, o juros é bem maior, por quê? Porque o risco dele pagar é bem maior também. Então, existem várias análises desse risco. Nos Estados Unidos, eles chamavam os clientes que tinham risco forte de pagar de subprime. Então, por isso que o nome vem de subprime. E as pessoas, elas começaram a ter facilidade de receber empréstimo sem realmente provar renda, sem realmente provar que teriam condições de pagar esse empréstimo, beleza? Então é isso que vai acontecer, né? Até coloquei ali algumas imagens, né? Só para ilustrar, mas a primeira imagem é a mais importante, tá? Que é a bolha imobiliária, né? Que é a bolha imobiliária. A Elita, ó, o Gabriel colocou, acho que aqui não é nem um pouco comum, também acho que não, Gabriel, acho que não é comum não. Gabriel perguntou de novo, se o banco não conseguir cobrar a dívida, eles podem vender essa dívida? Ah, já vou falar disso, Gabriel, pode, já vou falar, e essa venda de dívida é que vai dar um problema, tá? Vai dar um problema sério essa venda de dívida aí. Mas já vou falar disso, tá? Só aguarda um pouquinho que eu já vou tocar nesse assunto. Elita, subprime é quem não pode pagar, Elita. Subprime é quem não pode pagar. É que na real subprime era um nome que eles davam a clientes que, ó, tu pensa assim, o cara, ó, se eu falar assim, Elita, eu sou um cliente prime. O que significa? Pô, eu sou um cliente que posso pagar, prime, né? Prime vem disso, né? Eu sou um subprime, ou seja, eu estou abaixo do prime. Então, eu não tenho a condição que o prime tem, porém, como a facilidade de empréstimo estava muito alta, a galera dava dinheiro. Então, começou a dar dinheiro para todo mundo, né? Então, por isso que é a crise do subprime. Eles começaram a dar dinheiro para pessoas que não teriam tantas condições assim de pagar, só que eles não tiveram um crivo para fazer isso, né? Então, isso que é a dívida, isso que é o subprime que a gente chama, beleza? Tranquilo? Avançando aqui, galera, né? Alguns, ó, só para botar um outro nomezinho, então, para explicar, né, o que a Elita perguntou ali, para complementar, alguns chamavam o cliente subprime de ninja, tá? Ninja seria essa abreviação do termo, né? Sem renda, sem emprego e sem patrimônio. Então, esses clientes sem renda, sem emprego, sem patrimônio, né, que em inglês daria esse ninja, né? Eles começaram a ter acesso a empréstimo. E o banco começou a dar esses empréstimos. E muitas vezes, o que o cara dava como garantia? A casa. Olha, eu tenho uma casa aqui, preciso de dinheiro. Né? Então, pega a minha casa, tá? E me dá aí o dinheiro tal. O juros era baixo, o banco dava o dinheiro e estava tudo certo. Então, começou a ter essa facilidade de empréstimo, né? O que o Gabriel falou é muito interessante e importante, tá? Eu vou até falar disso agora, antes de eu falar ali da crise propriamente. O que acontece? Só para explicar para vocês, porque isso que o Gabriel falou é um detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença para a gente entender por que a crise de 2008 ela se alastrou muito rápido e por que muitos falam que a crise de 2008, em termos de impacto econômico, ela foi maior do que a de 29. Né? Muitos defendem que ela foi muito maior. Porque é o seguinte, galera, o banco ele vende tudo, tá? O banco ele vende tudo. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que ficar ligado. O banco ele trabalha com venda de tudo. E uma das coisas que o banco vende é dívida.
tá? Por incrível que pareça, o banco vende dívida. Como é que funciona isso? Ele pega lá por exemplo, ele pega um monte de cliente lá, né? Imagina, pega um grupo de clientes e ele emprestou para. Vou chutar valores aqui, tá, galera? Só para a gente entender, não é esses os valores, nem sei como é que é, enfim. Mas, por exemplo, tem um grupo de pessoas que o banco emprestou 10 milhões de dólares. E com os juros, se todo esse grupo pagar, o banco vai lucrar 20 milhões de dólares, tá? Então ele prestou 10 e vai lucrar 20. Então é assim que funciona, né? Porque tem os juros ali e tal. Só que o que acontece? O banco não quer ficar com esse dinheiro parado, esperando 30, 40 anos para os caras pagarem, que geralmente é isso que a galera faz, né? Paga em 30, financia apartamento em 35 e tal. O que o banco faz? Ele vende a dívida, ele vende para alguém, né? Então, tem outros grupos que querem lucrar com isso, que acabam comprando essas dívidas. Então, por exemplo, o Gabriel perguntou ali, né? Imagina o Gabriel um grande investidor. Ele, eu tenho interesse em comprar essa dívida. Aí o banco vende para o Gabriel um preço menor do que ele ia lucrar. Então, por exemplo, se o banco emprestou 10, mas ele ia lucrar 20. Então, ele fala para o Gabriel o seguinte, Gabriel, vou te vender por 15 milhões aqui. E aí o lucro é teu. O Gabriel compra essa dívida, só que ele é que tem que cobrar, né? E, obviamente, ele pode ter lucro, mas ele pode não ter, porque pode ser que a galera não pague, ele vai ter que cobrar. Então, as compras de dívida funcionam assim. Como é que funciona para o banco oferecer essas dívidas? O banco chega para o Gabriel e fala, Gabriel, os clientes que eu tenho aqui são todos primes, são todos clientes que têm um perfil ótimo, que vão pagar o índice de inadimplência muito baixo. O Gabriel vai falar, coisa linda, é isso que eu quero. Ou, Gabriel, os clientes aqui são nível subprime, eles são níveis que não têm emprego, eles não têm renda, então o risco é muito alto. Então, dependendo do risco, o preço vai ser maior ou menor, né? Porque quanto maior o risco, menor o preço, porque a chance de não receber é grande. Beleza? Então, é assim que funciona a parada, né? Entre bancos e investidores, tá? Indo para a crise agora, voltando para a crise. Vamos voltar lá. O que vai acontecer, né? Os Estados Unidos vai viver uma euforia econômica. 2005, 2006, cara, vai ser um momento bem importante. Os caras vão ter ali uma economia girando muito rápido, porque tem muita gente com dinheiro, e esse dinheiro, obviamente, vai ser injetado, né, na economia, no comércio e tal. Então, assim, vai ter um crescimento econômico. E, ao mesmo tempo, né, a galera vai ver que está sendo fácil pegar dinheiro, os juros é baixo e que é só tu dar a hipoteca da casa. Cara, a galera vai começar a hipotecar, a galera vai começar a comprar imóvel. Então, vai começar a ter um crescimento aí de imóveis aí muito alto, né? A galera vai começar, é fácil fazer isso, é fácil pegar dinheiro e tal, né? Os bancos vão começar a emprestar e aí vai começar a ter um consumo muito grande, né? Então, tudo vai começar a ter um resultado positivo, a indústria, o comércio, né? Enfim, tá? Só que aí, como a gente falou, isso é uma bolha, né? Isso é uma coisa que, assim, as pessoas... Quando é que essa bolha vai estourar? Quando as pessoas começarem a não conseguir mais pagar, aí a bolha vai estourar. Se tu tem uma situação normal e saudável, o banco, ele já prevê quando que isso vai acontecer, porque o banco já sabe, emprestei dinheiro para essa galera que tem risco aqui, então eu não posso mais emprestar tanto, eu tenho que primeiro cobrar isso aqui para voltar a dar empréstimo para pessoas que têm risco. Só que na época não, ela estava liderando geral, né? Tava dando dinheiro para todo mundo. O que vai acontecer? 2007 começa a acontecer a tragédia econômica, né? As pessoas não vão ter mais capacidade de pagar os seus empréstimos, tá? Então as pessoas não vão começar a pagar mais as hipotecas e com essa não capacidade mais de pagar suas hipotecas, tu não consegue mais ter dinheiro, porque tu pegou dinheiro da hipoteca da tua casa e gastou. Agora tu não tem mais dinheiro para pagar a hipoteca da tua casa e tu não tem mais dinheiro nem para pegar mais hipoteca, porque tua casa está hipotecada. Então como é que tu, né, não tem como tu girar, né? Dalton, mas as casas tinham que ter um valor semelhante. Eu não sei como é que funciona, tá? Não sei mesmo. Eu não sei se era uma porcentagem, mas assim, eu não sei se era o valor semelhante ou não. Eu acredito que até que não, né? Eu acredito que seja uma porcentagem, sei lá, vamos chutar, né? 70% do valor do imóvel. Mas mesmo assim, se o imóvel está muito valorizado, 70% do valor dele não é o valor real. Né? Então, se tu tens um imóvel que vale 100 mil dólares, mas ele está muito valorizado e ele valia 200 mil dólares, tu vai pegar de hipoteca 140 mil dólares, né? Que é 70%. Eu estou chutando a porcentagem, tá? Eu não sei.
Mas mesmo que fosse uma porcentagem do imóvel, teria um valor mais alto que o próprio imóvel, né? Então, esse é o ponto importante. E aí, o que vai acontecer? As pessoas começaram a não pagar as hipotecas. E esse não pagar as hipotecas fez com que o banco tomasse uma atitude que pode parecer meio óbvia agora, né? Ah, o cara não paga a hipoteca. Beleza, não pagou a hipoteca, o que estava em garantia da hipoteca? Era a casa dele. Então, o que o banco faz? Me dá a tua casa, né? Porque a garantia é a casa. Se tu não pagar, eu fico com a tua casa. Qual foi a tragédia, né? Muita gente não pagou a hipoteca e o banco pegou muita casa. Então, vários imóveis começaram a ficar sob domínio do banco. Um monte de gente começou a ser desalojada das suas casas, sair, né? Porque tinham que sair fora. E o banco começou a pegar aquelas casas para reaver a garantia, tá? Aí vem a tragédia total. Por quê? O banco agora tem vários imóveis, tá? Que ele está pegando. Centenas, milhares de imóveis que eles estão pegando. Esses imóveis, eles vão ter que ser vendidos, porque o banco quer pegar o dinheiro de volta que ele emprestou. E aí os caras botam um monte de imóvel para vender. Galera, oferta e procura. Se antes a procura estava alta por imóveis, porque a galera queria hipotecar para pegar dinheiro, o preço subiu. Agora, com a quantidade de imóveis sendo vendidos, o que vai acontecer? O preço vai diminuir muito. Vai assim ser uma queda brusca, né? Por isso que é uma bolha imobiliária. Era uma bolha por quê? Porque subiu sem sustentar e vem lá algum negocinho, pum, estoura aquela bolha, né? E aí o negócio cai. E aí a queda, galera, vai ser alta, tá? O que eu vou falar agora para vocês, tá? Não foi assim algo generalizado, mas aconteceu. Então não é palhaçadinha minha, não é exagero, tá? Teve gente que literalmente comprou a sua casa de volta por $100, tá? Porque o que aconteceu? O banco botou a casa para vender. Ninguém não tinha mais procura, porque tava todo mundo ferrado, né? E só que ele precisava vender aquela casa. Então o preço foi diminuindo. Chegou a pontos em alguns locais que o preço diminuiu tanto que o banco, galera, ele queria de qualquer jeito se livrar daquela casa. Por quê? Porque aquela casa estava dando mais prejuízo do que se ele desse a casa. Porque imagina, tem que pagar imposto, tem que pagar um monte de coisa. Então, o banco só queria se livrar da casa. Então, teve gente, literalmente, que pagou $100, $200, tá? Porque o preço, sim, foi lá no chão. O Gabriel colocou, um amigo do meu pai comprou imóveis. Cara, ele provavelmente se deu bem, né? Porque se ele comprou imóveis nessa época, meu Deus, ele pegou com preço no chão. Né? Ele pegou com preço no chão, literalmente, né? Aí é uma bola de neve. Então, a crise de 2008, ela começa sendo uma crise imobiliária. Aí tem uma diferença grande da de 19, né? De 29, desculpa, né? Então, ela começa sendo uma crise imobiliária. Ela começa no campo imobiliário. As pessoas não conseguindo pagar suas hipotecas. Só que aí o negócio vai vir como um rastilho de pólvora. Esse negócio vai se espalhar, né? Qual é a questão? O que vai acontecer? O preço das hipotecas, né, não vão valer mais nada e os bancos não vão ter como pegar o dinheiro de volta. Qual é o problema? Lembra aquela explicação que eu dei anteriormente de que os bancos vendem dívidas, os bancos vendem as dívidas das pessoas, tem uma galera que compra para tentar lucrar com isso. Então, né, o que vai acontecer? A galera que comprou essas dívidas, e teve um monte de gente nos Estados Unidos que foi preso por causa dessa crise. Por quê? Porque teve um monte de gente que começou a colocar cliente no meio desses pacotes de dívida, só que eles não especificavam bem qual era o risco desses clientes. Então, eles não especificavam, esse cara não tem renda, esse cara não tem emprego. E teve uma galera que começou a comprar dívida, né? E isso é considerado fraude, né? Porque teve muita gente que não especificou. Agora, como é que esses caras vão cobrar a dívida? Não tem como cobrar, né? Tu até pode cobrar, pega a casa do cara de volta. Peguei. A casa tá valendo nada, a casa não vale nada. O cara pegou $100 mil e a casa do cara tá valendo 5 mil agora, né? Então, assim, ela começa no setor imobiliário e ela vai quebrando um monte de banco. Galera, um monte de banco literalmente vai falir, tá? Vai quebrar, não só nos Estados Unidos, Europa, Ásia, né? Os caras vão quebrar mesmo. Então vai ser um negócio assim, que vai estraçalhar, né, o mercado financeiro. Dalton, como que os empresários bancários não previam isso? É possível acontecer de novo hoje em dia? Olha, a questão da previsão, bastante gente foi presa, tá?
Então, eu acho que não foi nenhuma questão de previsão, acho que foi uma questão dos caras embarcarem numa onda de tentar enriquecer, né? Então, eles começaram a emprestar muito, eles acharam que ia ter né? Pô, essa euforia ia continuar, então a economia ia girar, tal. É possível acontecer de novo isso hoje em dia? Olha, depois da crise do subprime, ficou muito rígido. Eu sei que tiveram vários elementos que se tornaram mais rígidos no mercado financeiro, principalmente nos Estados Unidos, tá? Eu acredito assim, ó, crise, galera, vai acontecer, né? A gente viveu, principalmente quando a gente fala de crise econômica e tal, a gente está passando por uma, né? O mundo está passando por uma e, claro, não tem nada a ver com o que a gente está falando, tem a ver com, né, um vírus e tal. Crise vai acontecer, isso, a crise, ela vai e volta, a gente vai ter vários momentos, né, de crise. Aos moldes dessa crise, eu acho difícil, porque foram tomadas algumas atitudes que evitam agora, né, esse tipo de situação. Então, assim, eu acho, nesses moldes, eu acho muito complicado acontecer de novo. Mas crise, né, a gente tem que estar sempre preparado, porque volta e meia uma coisa vai acontecer, né, um conflito. Lembra que antes do coronavírus ali, teve aquele conflito lá do petróleo, então o preço do petróleo despencou, então assim, tudo isso vai impactando, né? Mas do subprime ali eu acho difícil pelos mecanismos que eles tomaram para se proteger, né, desse tipo de situação. Beleza. Galera, para a gente finalizar aqui, né? Então, olha só essas imagens, né? Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês, falando sobre as vendas ali, né? Olha só as casas, né, sendo vendidas, as pessoas recomprando suas casas, né? Então, assim, esse é o elemento da crise. E aí o negócio vai, né, se espalhar Europa, Brasil vai receber uma pancada depois, né? O Brasil inicialmente, a gente vai ver isso depois na próxima aula, né? Ele se dá muito bem inicialmente. Muito bem no sentido que o Brasil ele não é tão afetado por essa crise inicialmente, né? E aí ele consegue ter uma posição mais privilegiada. Só que depois, aí os resultados dessa crise vão vir para o Brasil, né? Então, no momento ali, o Brasil não se abala tanto, mas em 2014, 2013, aí o Brasil vai receber uma pancada aí, né, dos efeitos que essa crise acaba tendo aqui no nosso país. Aqui no Brasil é mais difícil, né? Porque só consegue um empréstimo depois que o banco investiga. Assim, ó, aqui no Brasil, os bancos eles têm um critério maior, né, com relação ao empréstimo. E os juros aqui no Brasil é muito grande. Mesmo com a queda da Selic agora, os juros para pegar um empréstimo no Brasil é muito grande, né? Então, eles têm um critério maior e mesmo que a pessoa não pague, no conjunto, como o juros é muito alto, quem está pagando bonitinho acaba suprindo aquele que não está pagando. Então, eles têm uns mecanismos assim que conseguem fazer esse tipo de situação acontecer. Nos Estados Unidos, não, os juros é muito baixo, né? Então, a facilidade de ter dinheiro era muito maior. Beleza? Galera, finalizamos essa aula, tá? Finalizamos essa aula. Eu não vou botar o tralo agora, porque faltam 2 minutinhos. E na próxima aula a gente finaliza esse assunto, porque essa parte ela era mais demorada mesmo, que era explicar realmente como que a crise funcionava, explicar esses elementos. Agora o que a gente vai ver são as consequências, né? A gente vai ver agora como que o mundo vai reagir a essa crise, porque a gente viu como ela começou. E agora como que o mundo vai reagir. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado e eu vou botar uma lista sobre isso, né? E qualquer dúvida, né? Tem um atendimento hoje, espero vocês. E valeu, galera. Vou dar um tempinho para vocês irem no banheiro, tomar uma água e se preparar para a próxima aula. Beleza? Valeu, galera. Valeu mesmo, hein? Tchau, tchau, Vitor, João, Letícia. Valeu, pessoal. Boa aula para vocês aí. Até a próxima semana. Valeu, valeu, Isabela, Tiffany, Caroline, Pedro, Ágata. Tchau, tchau. Deixa eu finalizar aqui a. Valeu, Vinícius, Júlia. Tchau, tchau. Para a gravação.